Deus é o Criador da luz. Ele criou o sol, a lua e as estrelas. A flor que desabrocha, a árvore que cresce, o nascer do sol e o seu ocaso são todos tributos à luz de Deus. E esta é a mensagem que dele ouvimos, vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1,5. O homem depravado perdeu a visão da luz de Deus quando pecou no jardim do Éden. Há apenas uma maneira de nos aproximarmos de Deus. Temos que reconhecer que somos pecadores e necessitados de um Salvador. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Quando reconhecemos que somos pecadores, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E é por causa do sangue expiador de Jesus que Deus nos enche de luz. 1 João 1,7 nos instrui a andarmos na luz. Com a luz do Espírito de Deus nos iluminando, podemos compreender os ensinamentos de Jesus. Como mantemos esta luz no coração? Sendo filhos da luz, confessamos os nossos pecados assim que sentimos condenação. Não fazemos desculpas ou justificativas. Ficamos totalmente abertos perante Deus. Quando a sua luz ilumina o coração, não abrigamos mais atitudes indevidas uns para com os outros. Quando andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Com o passar do tempo, este grupo se organizou como a Igreja de Deus em Cristo. John Oldham era um pregador cheio do Espírito Santo, um evangelista influente. O pequeno rebanho logo reconheceu que esta chamada era de Deus e o reconheceram como seu líder. Ele também se mostrou um escritor prolífero, ambos no alemão e no inglês. Sua obra mais destacada é o Mirror of Truth, Espelho da Verdade, que é uma coleção de escritos doutrinários e ensinamentos práticos da Bíblia, ainda estimados pela Igreja pela instrução neles contidos e por sua capacidade de edificar. Além de passar muito tempo escrevendo, John Oldham também viajava muito. À medida que as pessoas experimentavam o novo nascimento e aceitavam a verdadeira fé, formaram-se congregações em diversos estados nos Estados Unidos e em algumas províncias no Canadá. Estas congregações funcionavam harmoniosamente. Houve crescimento em termos de novos membros e também no estabelecimento de novas congregações. Durante muitos anos a publicação oficial da igreja era o Botschafter der Wahrheit, o Mensageiro da Verdade, publicado em alemão. No início deste século foi lançado o The Messenger of Truth, a mesma publicação no inglês, que continua sendo publicado. Com o crescimento da igreja, houve a necessidade de uma estrutura mais organizada. Foram criados comitês pela conferência para cuidar dos diferentes aspectos da obra, como a publicação de livros e literatura doutrinária, a impressão e distribuição de folhetos evangelísticos, o serviço voluntário dos jovens, o auxílio aos flagelados, socorros humanitários a nível internacional, a obra missionária, a operação de escolas paroquiais, bem como outras responsabilidades administrativas. Desde o princípio, a obra missionária e evangelística tem sido mantida de uma forma organizada pelos membros da Igreja. A Igreja de Deus em Cristo, menonita, seguindo o ensinamento e exemplo da Igreja Apostólica, convida os povos de todas as culturas, raças e nacionalidades para virem a Jesus e serem salvos. Este convite vem em forma de folhetos que são impressos e distribuídos em muitas nações, sempre na língua falada pelo povo. Os comitês de missões são responsáveis pela obra missionária. Em diversos países as missões já se transformaram em congregações dirigidas pelos membros daquele local. O clamor do Evangelho nas muitas nações apresenta uma oportunidade, bem como uma responsabilidade de primeira grandeza, de cumprir a grande comissão de Cristo de ir e fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos mandou, como lemos em Mateus 28, 19 a 20. A igreja de hoje desde os dias de John Oldham, a igreja já passou por muitas tempestades, ora por problemas internas, ora por externas. Durante as últimas 2 guerras mundiais, a doutrina da não resistência foi colocada à prova.
Apesar de fortes pressões de ingressar nas Forças Armadas, a Igreja se manteve fiel na fé de Jesus Cristo. O testemunho da Igreja ficou inalterado. Desde a década de 70, os membros de quase todas as congregações têm mandado seus filhos a escolas particulares mantidas pela própria Igreja. É o nosso meta educar os filhos num ambiente cristão. Procuramos sempre manter uma visão clara sobre este assunto, assim evitando que nossos filhos sejam desviados por influências mundanas. O importante é prepará-los para enfrentar o mundo de hoje. Por maiores que sejam as trevas deste mundo, continuamos enfrentando o futuro com a esperança viva de que a graça de Deus sempre nos ajudará a vencer o poder do mal. 1 João 5:4. Enfrentamos o futuro confiante no poder de Deus, no poder daquele que tem um propósito para tudo, para assim estarmos prontos no dia da sua volta. Leia Mateus 24:44, 25:13.